Bom dia, crianças. Como é que vocês estão? Nós vamos agora dar início à nossa escolinha dominical e eu gostaria de agradecer a Deus pela vida de vocês que nos ouvem nesta manhã, pelos familiares. Eu gostaria que vocês fechassem os olhinhos aí nos seus lares e vamos orar a Deus. Senhor Jesus, nós te agradecemos por esta manhã, te agradecemos pelo teu cuidado, te agradecemos, ó Deus, pelos nossos familiares, que o Senhor tem guardado cada um deles. Nós te agradecemos por tua palavra que vai ser ministrada nesta manhã, que nós possamos aprender e colocar em prática em nossas vidas. Em nome de Jesus, amém. Crianças, nesta manhã nós vamos dar início à nossa escolinha dominical e nós vamos agora louvar ao Senhor, com uma música que diz assim: meu barco é pequeno e grande é o mar. Fiquem em pé e vocês louvem aí ao Senhor com as suas famílias, certo? Meu barco é pequeno e grande é o mar. Jesus segura minha mão. Ele é meu piloto e tudo vai bem na viagem pra Jerusalém. Meu barco é pequeno e grande é o mar. Jesus segura minha mão. Ele é meu piloto e tudo vai bem na viagem pra Jerusalém. O segundo coro que nós vamos cantar fala-se de um bom pastor, que a gente sempre gosta de cantar aí nas nossas aulinhas, antes de iniciar. Fiquem em pé, aí vocês vão cantando, certo? Meu bom pastor é Cristo, com ele eu andarei, conduz minhas calmas águas, com ele eu andarei, sempre, sempre, com ele eu andarei, sempre, sempre, com ele eu andarei. Meu bom pastor é Cristo, com ele eu andarei, conduz minhas calmas águas, com ele eu andarei, sempre, sempre, com ele eu andarei, sempre, sempre, com ele eu andarei. O terceiro corinho que nós vamos cantar é um corinho que nós estávamos ensinando para vocês, que diz assim: eu sou um missionáriozinho. Ou seja, nós somos um missionáriozinho que fala de Jesus para outras pessoas. Posso ser um missionáriozinho e falar de Cristo ao companheirinho. Posso trabalhar em minha escola, manda-nos, pois, Senhor. Posso ser um missionáriozinho e falar de Cristo ao companheirinho. Posso trabalhar em minhas férias, manda-nos, pois, Senhor. Posso ser um missionáriozinho e falar de Cristo ao companheirinho. Posso trabalhar na minha rua, manda-nos, pois, Senhor. Posso ser um missionáriozinho e falar de Cristo ao companheirinho. Posso trabalhar em minha igreja, manda-nos, pois, Senhor. Posso ser um missionáriozinho e falar de Cristo ao companheirinho. Posso trabalhar em minha igreja, manda-nos, pois, Senhor. Manda-nos, pois, Senhor. Manda-nos, pois, Senhor. Agora, pronto. Agora nós vamos agora ouvir a meditação nesta manhã, certo? A nossa meditação hoje encontra-se no livro de Atos 3, de 1 ao 10. E tia gostaria que vocês abrissem as suas Bíblias.
Diz assim, essa lição, crianças, ela fala sobre a cura de um coxo. Ou seja, Jesus, ele curava, tanto no passado como cura hoje. E nessa historinha, ele fala que Pedro e João, Pedro e João, eles sempre subiam ao templo para orar. Quando eles iam ao templo para orar, sempre era lá na porta do templo, sempre tinha um homem. As pessoas carregavam o homem e colocavam lá na porta do templo. E era um homem aleijado das perninhas, certo? Aí, esse homem, todos os dias eles estavam lá, fazendo o quê? Ele ia para lá para pedir esmola, pedir dinheiro. Só que, nesse dia, Pedro e João estavam entrando e viu ele. Quando ele ia entrando, Pedro olhou bem para ele e ele olhou bem para João e Pedro. O homem pensava que Pedro e João iam dar esmola a ele, um dinheirinho. Só que Pedro disse, eu não tenho prata e nem ouro. Pedro falou, eu não tenho prata e nem ouro, mas eu tenho isto e vou lhe dar. Em nome de Jesus Cristo, ande. Aí o aleijadinho, sabe o que aconteceu? Segurou na mão dele e imediatamente ele ficou de pé, com os pezinhos, ó, bem firmezinho. Aí o aleijadinho, que não é mais aleijado, ele entrou no templo louvando e pulando e agradecendo a Deus pelo que Deus tinha feito com ele. Ou seja, Deus tinha feito o quê? Curou daquela enfermidade que ele tinha de nascença. Aí as pessoas que estavam lá no templo ficavam admirados e diziam um para o outro, nossa, esse não era o homem que ficava pedindo esmola? E agora ele entra aqui gritando, louvando a Deus e curado. Então, crianças, isso daí foi um milagre que Jesus fez. Ou seja, ele foi curado das suas perninhas. Aí, para nossa lição, para nossa lição de hoje, nós podemos também ser curados de qualquer enfermidade. Não só o homem aleijado, mas Deus pode curar a gente também. Então, Deus cura no passado e cura também hoje no presente. Quando você está dodói, com dorzinha de garganta, tá com febre, o que é que acontece? A sua mãe vai logo levar você para um médico, né? Então, Deus, ele cura você também. Mas Deus cura nossas vidas também conforme a nossa fé. Então, nós precisamos ter fé. Quando nós temos fé, Deus faz com que nós também ficamos melhores. Tá certo? Então, é isso que tia tinha para vocês hoje nesta manhã. Só que agora, tia não quer que vocês saiam daí, porque tem mais lições para vocês nesta manhã, tá certo? Tchau, tchau. Olá, crianças. Aqui é tia Ném. Tô morrendo de saudade de vocês. Tiago, Samuel, André, Viviane, Apolo. Tô morrendo de saudade de Rebeca, de Julinha. Espero que vocês estejam em casa e estejam todos bem, certo? A história que eu vou contar hoje, tem muitos de vocês que já ouviram, mas acho que nem se lembram. A história que eu comecei no livro, mas a gente não terminou, nem eu nem tia Eliane ainda. A história fala assim, você tem que pensar antes de você falar. Quem é que pensa aqui antes de falar? Vocês pensam? Porque muitas das vezes a gente nem pensa. Quando a gente já vê, a gente já falou, né? E tinha um personagem na Bíblia que ele não pensava antes de falar. E ele andou com Jesus. Aonde Jesus ele estava junto com Jesus. Ele era uma pessoa muito impetuosa, assim. Quando ele queria tomar as decisões, tomar a frente do que ele queria fazer, ele fazia e pronto. E muitas vezes Jesus dizia uma coisa e ele dizia outra totalmente diferente. Foi o que aconteceu na história que Jesus, antes de Jesus morrer, que houve a ceia,
houve lavar os pés dos discípulos. E o que foi que aconteceu? Em Provérbio, que tá escrito, essa palavra em Provérbios, está escrito em Provérbio 15, 28, que nos fala assim: o coração do justo medita o que há de responder. Amém? O coração do justo. O nosso coração responde o quê? O sábio, que somos sábios, né? Quando respondemos ou falamos alguma coisa sem pensar direito, certamente ou falaremos alguma coisa errada, ou nos arrependemos depois, né, daquilo que falamos. E quando nós nos arrependemos, nós fazemos o quê? Quando nós falamos alguma coisa com alguém, a gente vai lá e pede perdão. Quando é alguma coisa que não vai prejudicar a pessoa, a gente chega diante de Deus e pede perdão. Senhor, eu não queria ter falado aquilo, né? Que o Espírito Santo que habita dentro da gente, fica ali dentro do coração, dentro da gente, se sentindo, não está se sentindo bem. Aí ele faz o quê? Aí a gente começa a sentir aquele negócio ruim, não se sente bem, porque falou, a mãe fala com vocês, aí vocês pegam e dão uma resposta meio errada para a mãe. Aí depois vocês vão lá e dizem o quê? Desculpa, mamãe, não era desse jeito que eu queria, não é? E o apóstolo que fazia essas coisas era Pedro. Vocês se lembram de Pedro, não se lembram? A gente já estudou sobre Pedro. E certa vez ele passou por uma situação que, se tivesse pensado antes, não falaria o que falou. Ele teria evitado grandes coisas na vida dele. Logo depois de celebrar a última ceia, Jesus dirigiu-se ao Monte das Oliveiras. E ele, ali falando, ele estava como se estivesse já se despedindo dos discípulos. E ali ele falou algo que os outros discípulos todos ficaram calados, mas Pedro não. Ele disse que no dia que ele morresse, que ele fosse morrer, que não teria nenhum deles estaria com ele. Mas os outros discípulos, eles ficaram calados. Olha só o que foi que aconteceu. Nenhum sequer iria permanecer ao lado dele. Todos eles temeriam de confessar às outras pessoas que eram amigos de Jesus. Por quê? Porque eles temeriam. Mas Pedro não. Ele diz logo que afirmava que era. Aí Jesus disse: olha, Pedro, vocês se lembram dessa história? Olha, Pedro, antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. Ah, eu não, Jesus, eu não. Aquilo soou muito estranho para a vida de Pedro. Porque Pedro é daqueles amigos da gente que eu vou e eu faço, e aí quando chega na hora H, aí diz, eu não vou mais não, eu vou ficar, né? Que acontece muito com as pessoas. E eu nunca vou dizer isso, que não conheço, mesmo que eu tenha de morrer pelo Senhor. Ele diz, tem gente que não é assim, tem amigo que não é assim, eu morro por você. A única pessoa que morreu por nós, crianças, foi Jesus, na cruz. Amém? E este homem, olha só, aí os homens vieram, prenderam Jesus e levaram Jesus. Os discípulos se afastaram e ficaram de longe acompanhando o que estava acontecendo com Jesus. E Pedro também. Só que no meio da multidão, daquela multidão, e os guardas com Jesus levando ele, muitas pessoas ali, por onde Jesus andava, os discípulos estavam todos juntos. E eles conheciam os discípulos. E chegaram e viram Pedro ali sentado. E chegou uma mulher e disse que conhecia ele. Aí ele disse, esse homem, você também é um deles. Mas o que foi que Pedro respondeu? Você se lembra? Pedro respondeu, eu não sou um deles. E Pedro, nesse momento, ele nem se tocou no que ele falou. Entendeu? Ele negou, na mesma hora ele negou. Quantas vezes nós negamos coisas que nós fazemos, né? Na nossa vida, crianças. Olha só. A segunda vez foi, você estava mesmo com ele, porque também é galileu. Aí foi que ele respondeu, eu? Homem, eu não sei nem quem é esse que vocês estão falando. Olha só. Conviveu com Jesus, estava ao lado de Jesus e negou Jesus
segunda vez. E olha só, aí ele, naquele instante, enquanto ele falava, o galo começou o quê? A cantar. Se fosse vocês fariam o quê? Aí, vocês estão me ouvindo, nesse domingo, vocês estão me ouvindo, o que é que vocês fariam? Quando vocês se lembrassem, quantas vezes vocês se lembram que a mamãe diz, não faça isso, não vá para aquele lugar, não ande com aquele menino ou com aquela menina que não é boa companhia para vocês. Aí vocês, ele não tem nada, ele não é nada, não tem nada não, é besteira. E às vezes acontece coisas, crianças, que a gente faz e quando a gente se lembra, eita, bem que minha mãe falou que eu não deveria ter feito isso, não é? Não é verdade? Foi o que aconteceu com Pedro. Então Pedro saiu dali e começou a chorar, porque Jesus tinha dito a ele, Jesus tinha avisado a ele, que ele negaria a ele. E naquele momento, ele sentiu como se o mundo dele tivesse se acabado, do jeito que Pedro era. Ele levava tudo na emoção, Pedro, né? E o que foi que aconteceu? Ele poderia ter evitado esse fracasso, né? No momento em que Jesus falou que todos os seus discípulos iriam abandoná-lo, Pedro tivesse pensado antes de falar, talvez ele não falaria nada daquilo, e mais, se Pedro tivesse pensado antes de quantas pessoas o acusariam de ter andado com Jesus, ele poderia ter assumido que era sim um discípulo dele e poderia ter sido preso com Jesus. Mas só que vocês pensam no que foi que aconteceu lá na frente, na trajetória de Pedro. Ele temeu em ser preso. Se eu falar que eu sou discípulo, eu vou ser preso junto com ele. Aí eu vou ser condenado junto com ele. E lá na frente foi o que aconteceu com Pedro, crianças. Quantas vezes Pedro não foi preso? Que Pedro, a última vez que Pedro foi preso, Pedro já era velhinho. E eles condenaram Pedro a quê? A cruz. A morrer na cruz, como Jesus morreu. Só que ele disse, eu não quero que vocês me preguem do mesmo jeito do meu Senhor. Eu peço que vocês me coloquem de cabeça para baixo, né? E é uma história que a gente conta, cada vez que a gente vai contar, se torna diferente. Porque Pedro foi um apóstolo, que ele era ousado, ele tinha ousadia, ele ia, ele falava. Quando Jesus morreu na cruz, ele não temeu, ele foi. Quando Jesus se ressuscitou, a primeira pessoa que ele vai diz a Pedro, porque ele sabia a amargura que estava no coração e a tristeza de Pedro era grande. O tanto que Jesus amava Pedro. Amém? E tem uma aplicação, que vocês se lembram também, das 3 peneiras. Quem é que se lembra? Eu creio que Tiago se lembra, eu creio que Samuel, Rebeca, que chamou muita atenção de vocês, as 3 peneiras, se lembram? Eu não me lembro se André estava na sala, mas eu creio, se ele não estava, mas agora ele vai ver. A experiência das 3 peneiras. Vamos ver. Olha, era assim. Esta história me faz lembrar aquelas 3 peneiras. Olha só, pega. Certo dia um homem se aproximou-se de um grande sábio, levantando consigo uma informação que tinha certeza de que agradaria o sábio. Olha só, chegou contando uma história. Quero contar-lhe uma coisa a respeito de um amigo seu, de um amigo do sábio. Espere um momento, disse o sábio. Antes de você me contar, quero saber o que fez passar essa informação pelas 3 peneiras. Ele ficou pensando, 3 peneiras? Como assim? Quando vocês vão contar uma história, vocês passam pela peneira? Ou não? Preste atenção. Vamos peneirar aquilo que você quer me dizer. Devemos sempre usar 3 peneiras. Olha só, preste atenção. Se você não as conhece, preste bem atenção. A primeira peneira é a peneira de quê, gente? Vocês se lembram do que eu falei? A peneira de quê? A peneira da verdade. Tá entendendo? Você tem certeza de que isso que você disse é verdade? Você tem certeza? Do que você está falando, da história que você está contando é verdadeira? Bem, foi o que eu ouvi. Os outros contaram. Olha só.
Você não teve certeza do que você falou, né? Não sei exatamente se é verdade. Já ficou meio estranho a história, né? A segunda peneira, olha só, a segunda peneira. A segunda peneira é a da bondade. Tá entendendo? A da bondade. Porque em toda história tem a verdade e tem a bondade na história. Gostaria que as pessoas falassem a mesma coisa sobre você. Se a história que você contou é verdadeira, certamente que você gostaria que todos contassem coisas verdadeiras sobre você. Entendeu? E se ela fosse boa, também, né? Envergonhado, o homem respondeu: devo confessar que não. Que ela nem era verdadeira e nem ela era bondade, nem boa. A terceira peneira é o quê? O que é que vocês acham? Quem se lembra? Eu espero que vocês tenham se lembrado. Qual foi a terceira? Necessidade. Você tem necessidade de contar essa história para alguém? Às vezes uma pessoa diz assim, um amigo chega: eu vou te contar uma história, mas tu não diz a ninguém. Aí você chega em casa, aí você diz, aí fica com aquela vontade, aquela coceirinha assim: acho eu vou contar, eu conto ou não conto, eu conto ou não conto. Tem necessidade de você passar essa informação para outra pessoa? Hein, crianças? Às vezes um amigo seu, ele confia tanto em você, não é? Olha só, na verdade não. O homem disse: na verdade não. O homem nem tinha contado a história para o sábio ainda. Então ele disse-lhe o sábio: se você quer me contar, não é verdadeiro, nem é bom, nem é necessário. Então é melhor que guarde apenas para você. Pronto. Se a história não é verdadeira, não é boa para mim, não vai fazer o bem para outras pessoas, então é melhor que eu guarde. A única coisa, criança, que a gente não deve guardar é a palavra de Deus, que nós devemos ler, meditar e passar para outras pessoas. Que a palavra de Deus é verdadeira, é boa e agradável aos nossos olhos, ao nosso coração. Amém? Olha só, esse é um bom exemplo para provérbio. A palavra provérbios, que a gente já estudou, a gente está estudando provérbio. Isso é sobre provérbio mesmo que a gente está estudando. Olha só o versículo. Vocês já leram? Vocês conhecem esse versículo? Tá vendo o versículo? O coração do justo medita o que há de responder. Tá ouvindo? Vocês não devem sair por aí contando histórias mirabolantes. Ou às vezes a gente quer ganhar a amizade de uma pessoa e a gente já chega contando uma história que muitas vezes nem existiu essa história. Ou essa história estava lá guardadinha no baú, lá fechadinha, que as pessoas contaram pra gente, confiando, tendo confiança no que falou, e a gente chega e fala assim, ó. Tá entendendo? Devemos confiar no Senhor, entregar nossas vidas ao Senhor a cada dia. Confiar, crianças, que tudo isso que está acontecendo aqui está no controle do Senhor. Ele está no controle de todas essas coisas que estão acontecendo. Vocês lembram quando tia contava, que dizia que tinha igrejas que as pessoas tinham que ouvir a palavra no subterrâneo, que era proibido ouvir a palavra? Nós não estamos sendo proibidos, não. Mas nós estamos sendo limitados a ficar em casa. É por isso que eu estou aqui, nessa câmera, falando com vocês pela primeira vez. Não sei se vai sair bem, mas eu espero que tudo para o Senhor a gente faz o melhor. Estou morrendo de saudade de vocês. Espero que vocês estejam bem, que a família de vocês estejam bem. Tiago, que a sua avó esteja bem, guardada lá na casa dela. Pela vida de Samuel, pela vida de Apolo, de Viviane, de Sara, de Carol, de Gabriel. Eu não esqueço de vocês não, crianças. Sempre estou orando por vocês e creio que não vai demorar. Nós vamos nos juntar. Em nome de Jesus. Vamos orar?
Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós te louvamos, Pai eterno, e te agradecemos, Senhor, pela tua infinita bondade em nossas vidas, Senhor. E cremos, Senhor amado, que tudo isso que está acontecendo, Jesus, que isso vai passar. E que nós vamos voltar para a tua casa, Senhor amado, para louvar e bendizer o teu santo nome. Amém?